O que levaria a uma classe social que acabou de conquistar o poder político a voluntariamente entregar as chaves do cofre e do palácio para outra pessoa? Parece um completo contrassenso. Totalmente, mas foi exatamente o que a burguesia francesa fez em meados do século XIX. Para se proteger de um fantasma, eles criaram um monstro bem real. Essa é a nossa quarta análise mergulhando nesta obra fundamental. No segmento anterior, a gente acompanhou a escalada da tensão entre o presidente, Luiz Bonaparte, e a Assembleia Nacional. Era um cabo de guerra constante, sabe? Sim, uma disputa clara. Exato. E o que veremos hoje é o momento em que um dos lados, em vez de puxar a corda com mais força, decide simplesmente soltá-la. E é isso que vamos desvendar hoje. Vamos entender por que o chamado Partido da Ordem, a elite da época, sabotou o próprio regime parlamentar e ajudou a acabar com o sufrágio universal. É uma história fascinante. Sobre como o medo de perder dinheiro pode levar uma classe inteira a cometer, suicídio político. Olha, a história que analisamos hoje começa de forma bem abrupta, com uma canetada do Luiz Bonaparte que muda completamente o tabuleiro do jogo político. A demissão do ministério? Isso, ele demite o Ministério Barro-Falot. E isso não é uma simples troca de equipe, é importante frisar. Certo, vamos desempacotar isso. O que significava essa demissão na prática? Não era só uma dança das cadeiras, pelo que eu entendi. Não, de jeito nenhum. O Ministério Barro-Falot era tipo assim a representação direta do parlamento dentro do poder executivo. Era a mão do Partido da Ordem no leme do governo. E, só para deixar claro para quem nos ouve, esse Partido da Ordem não era um partido político como os de hoje, certo? Não, era mais uma grande aliança. Uma coalizão de conservadores, monarquistas, basicamente a união dos donos do poder da época, né? Representando a burguesia, os grandes proprietários de terras. Exatamente essa definição. Era uma coalizão para manter a ordem a qualquer custo. Ao demitir o ministério deles, Bonaparte corta essa ligação umbilical. Entendi. O texto que usamos como fonte chama isso de viravolta decisiva. O parlamento perde o que o autor descreve como sua alavanca sobre o executivo. Acabou a influência. Acabou. A partir dali, o governo não precisa mais da confiança dos deputados. O novo ministério, o Daunpool, era na prática um secretariado particular do presidente. Ou seja, o governo deixa de ser um governo do parlamento para ser um governo de Bonaparte. E qual foi a primeira jogada dele que deixou claro para todo mundo que aquilo não era uma simples troca de gabinete, mas sim o início de um projeto de poder pessoal? Ele foi cirúrgico. Para o Ministério das Finanças, ele nomeia Achille Fold, um nome conhecidíssimo da alta finança parisiense. Um banqueiro. Isso. Um banqueiro com fama de lobista. Foi um sinal claríssimo. Bonaparte estava negociando diretamente com o grande capital, passando por cima dos partidos, sabe? Dos representantes oficiais da burguesia no parlamento. E para a polícia? Para a chefia de polícia de Paris, ele coloca um homem de sua confiança total, Carlier. Ele estava consolidando o controle do dinheiro e da força. Ok. A jogada do Bonaparte é clara. Ele está centralizando o poder. A pergunta de $1 milhão é: por que o Partido da Ordem, que era a força política dominante, deixou isso acontecer? Eles não viram o perigo? Eles viram. Mas eles viam um perigo muito maior em outro lugar. E é aqui que a gente entra na grande contradição que define todo esse período. Vamos lá. A burguesia, essa classe que subiu ao poder defendendo ideais liberais como liberdade de imprensa, de associação e o próprio voto. O sufrágio universal masculino, que tinha sido uma das grandes conquistas da Revolução de 1848. Exatamente. Uma vez no poder, essa mesma burguesia percebe que essas ferramentas que ela usou para derrotar a aristocracia agora estavam fortalecendo os seus novos adversários. A classe trabalhadora. A classe trabalhadora, os pequenos camponeses, o que eles genericamente chamavam de socialistas. As armas que garantiram sua ascensão agora ameaçavam seu domínio. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a palavra socialismo vira uma espécie de coringa, um rótulo para absolutamente tudo que eles não gostavam. Tudo. A fonte que a gente está analisando dá exemplos que são quase cômicos. Defender uma reforma financeira para equilibrar o orçamento, socialismo. Construir uma ferrovia onde já existe um canal. Socialismo. É incrível.
Até mesmo se defender com um porrete ao ser atacado é socialismo, segundo a lógica deles. O termo foi completamente esvaziado de seu significado original, entende? E transformado numa arma retórica. Sei. Qualquer crítica ao status quo, qualquer proposta de mudança, por mais moderada que fosse, era imediatamente carimbada como uma ameaça existencial à propriedade, à família e à ordem. Mas isso não parece um erro de cálculo monumental? Ninguém dentro daquela elite percebeu que eles estavam criando um monstro para se livrar de um fantasma? Que ao demonizar o debate, eles estavam destruindo o próprio sistema parlamentar que os representava? Alguns poucos talvez tenham percebido, mas a voz da maioria era outra. A fonte deixa claro que, para eles, a tranquilidade para os negócios era mais importante que o poder político formal. O lucro acima de tudo. É. O regime parlamentar, por natureza, vive do debate, do conflito de ideias, da desordem da discussão pública. E para uma burguesia apavorada, esse desassossego era visto como um obstáculo. Eles chegaram à conclusão de que, para salvar seu domínio de classe, seu poder econômico, precisavam destruir as condições de existência do seu próprio regime político. É uma lógica perversa. Para salvar nossa casa, vamos queimar os alicerces. Preferiram o risco de um poder autoritário e centralizado na mão de um aventureiro como Bonaparte, que prometia a ordem, à incerteza da democracia, que dava voz ao povo. Exato. E essa paranoia toda preparou o terreno para o que viria a seguir. Um evento que transformou o medo em pânico absoluto. Uma eleição. Algo que deveria ser a rotina de uma república, mas que naquele contexto se tornou o estopim para uma crise sem precedentes. O dia 10 de março de 1850. Havia eleições suplementares para preencher algumas cadeiras vagas na Assembleia Nacional. Vagas de deputados que tinham sido presos ou exilados. Isso, depois de uma tentativa de insurreição no ano anterior. Ninguém esperava grandes surpresas, mas o resultado foi uma bomba. Uma bomba política, especialmente em Paris, o coração da nação. A capital elegeu 3 candidatos da oposição sociodemocrata. Mas não foi só isso. O que realmente aterrorizou o Partido da Ordem foi quem foi eleito. Um dos eleitos se chamava Desflotte. E quem era Desflotte? Desflotte havia sido um dos líderes da insurreição operária de junho de 1848. A revolta que foi esmagada. Aquela revolta que a burguesia e o exército esmagaram com uma violência brutal. Para o Partido da Ordem, eleger Desflotte foi como ver um fantasma, sabe? Era a revolução que eles acreditavam ter enterrado sob sangue e escombros, voltando dos mortos através das urnas. Uau! A fonte descreve isso de forma brilhante. A eleição de Desflotte foi a revogação da vitória da Ordem em 1848. O recado do povo de Paris foi claro: a luta não acabou. E o choque não parou por aí. A fonte menciona algo incrível. O próprio exército, a suposta espinha dorsal da Ordem, votou em peso nos candidatos de esquerda em Paris. Votaram contra o próprio ministro da guerra de Bonaparte. É impressionante. A base do poder dele estava rachando por dentro. Exato. A lealdade das tropas, que era o pilar que sustentava todo o sistema, de repente parecia incerta. O pânico foi total. O Partido da Ordem ficou atônito, paralisado. Eles não sabiam o que fazer. Eles tinham o poder, a imprensa, o dinheiro, e mesmo assim perderam a eleição na capital. Eles não sabiam como reagir. E é nesse vácuo, nesse pânico, que Bonaparte, o observador astuto, vê a sua grande oportunidade. Ele não precisou fazer nada. Nada. Ele simplesmente recuou e assistiu ao desespero do parlamento. Ele deixou que o Partido da Ordem se enforcasse com a própria corda e, sutilmente, começou a se posicionar como o único homem forte, o único capaz de salvar a sociedade da anarquia e do socialismo que as urnas pareciam anunciar. Ele soube capitalizar o medo. Ele explorou um medo que ele não criou, mas que soube usar como ninguém. Então a elite está em pânico total. Um resultado de eleição vira uma ameaça existencial. Qual é a reação de quem está encurralado e vê as regras do jogo se virando contra si? Atacar as próprias regras do jogo. Era o único caminho para eles. Exatamente. A reação foi drástica e veio na forma de uma nova lei eleitoral, aprovada em 31 de maio de 1850. O texto que analisamos é direto e a define sem rodeios como o golpe de Estado da burguesia. Um golpe. Foi
um movimento para calar na marra a voz popular que se manifestou nas eleições de março. Mas como essa lei funcionava? Eles não chegaram e disseram, pobres não podem mais votar. Foi mais sutil, mais técnico, não foi? Uma espécie de engenharia social através da legislação? A sutileza era chave para manter uma fachada de legalidade. A lei não criava uma restrição de renda, por exemplo. Em vez disso, ela impunha uma condição. Para votar, o cidadão precisava comprovar residência fixa de 3 anos no mesmo local. Ah, aí que tá o pulo do gato. Exato. E mais, essa comprovação deveria vir preferencialmente de um atestado do empregador. Uma jogada de gênio, no sentido maquiavélico da coisa. Isso excluía quem, na prática? Excluía uma massa gigantesca de pessoas. Pensa na França daquela época. Operários da construção civil que se mudavam de uma obra para outra, trabalhadores rurais que buscavam colheitas sazonais, artesãos itinerantes. Toda a base da oposição. Basicamente, uma grande parte da classe trabalhadora urbana e rural que formava a base eleitoral da oposição social-democrata. A fonte estima que, com uma única canetada, cerca de 3 milhões de eleitores, de um total de 10 milhões, perderam o direito ao voto. 1/3 do eleitorado foi varrido do mapa político. E para completar o cerco, eles também atacaram a imprensa. Sim. A lei eleitoral veio acompanhada de uma nova lei de imprensa que reintroduziu a necessidade de pagar uma caução, um depósito em dinheiro, para poder publicar um jornal. O que quebrava os jornais pequenos. Claro. Além disso, aumentou impostos. Isso, na prática, sufocou os jornais revolucionários e de oposição, que não tinham como arcar com esses custos. Eles tiraram a voz do povo nas urnas e depois calaram a voz do povo nos jornais. É um roteiro completo de fechamento do regime por dentro. E ao fazer isso, ao abolir o sufrágio universal para se proteger, a burguesia não percebeu que estava serrando o galho em que estava sentada. Totalmente. Eles se livraram do perigo popular, mas no processo destruíram a própria base de legitimidade da Assembleia Nacional. Claro, o poder do parlamento vinha do voto. Vinha do fato dele ser eleito pelo sufrágio universal. Ao restringir o voto, a Assembleia se tornou representante de uma minoria, uma elite. E com isso, ela deu a Bonaparte o pretexto perfeito para 1 ano e meio depois dar o seu próprio golpe de Estado. Mas dessa vez contra o parlamento. Exato. E se apresentando como o restaurador do sufrágio universal. O feitiço virou completamente contra o feiticeiro. Eles entregaram a Bonaparte a bandeira mais popular que ele poderia ter. Ele se tornou o campeão do povo contra uma assembleia elitista e reacionária. A burguesia, para não perder os anéis, acabou entregando os dedos, as mãos e o corpo inteiro. Impressionante. Isso realmente amarra o que vínhamos discutindo. Se nos segmentos anteriores a gente viu uma disputa de poder, um cabo de guerra entre Bonaparte e a Assembleia, este capítulo marca o ponto de não retorno. É a autodestruição de um dos lados. É o momento em que fica claro por que o regime parlamentar se tornou inviável. A classe que deveria sustentá-lo, a burguesia, passou a temê-lo mais do que temia o autoritarismo de um homem só. É uma escolha consciente. Uma escolha de abdicar do seu poder político direto para tentar preservar seu poder econômico. E para quem acompanhou a análise anterior, vai lembrar da crescente desconfiança mútua. Se não, basta saber que os dois, Bonaparte e a Assembleia, já não se suportavam. Já não se bicavam, de jeito nenhum. E o que este capítulo mostra de forma brilhante é como Bonaparte, com uma paciência de predador, explorou o medo da Assembleia para neutralizá-la. Ele nem precisou atacar diretamente. Não, ele deixou que a burguesia fizesse o trabalho sujo de se enfraquecer e se deslegitimar perante a nação. Exatamente. E com a abolição do sufrágio universal, o cenário fica armado para o ato final. A burguesia está politicamente desarmada, o povo perdeu sua principal ferramenta de expressão legal. A pergunta que fica é: quem vai preencher esse vácuo de poder? E essa pergunta nos leva ao próximo segmento. Agora o caminho está livre para Bonaparte dar os passos finais em direção ao poder absoluto. Ok, então se a gente pudesse destilar tudo isso, o que podemos tirar de mais importante desta análise? Eu vejo 3 pontos cruciais. Primeiro,
que o pânico moral e os interesses econômicos podem levar uma classe dominante a sacrificar seu próprio poder político. Sem dúvida. Eles preferiram um ditador que protegesse a propriedade a um parlamento que pudesse, em tese, questioná-la. Perfeito. O segundo ponto é como o medo de perder o controle pode levar à destruição das próprias instituições democráticas que deveriam garantir a estabilidade. Eles criam o problema que queriam evitar. Ao tentar se proteger da anarquia, o Partido da Ordem criou as condições perfeitas para a tirania. Eles pavimentaram o caminho para o seu próprio carrasco. E, por último, a lição de que a restrição de direitos, como o voto, raramente é um fato isolado ou um detalhe técnico. Ela é uma ferramenta política deliberada, um projeto para conter forças sociais consideradas perigosas. Isso. A lei de 31 de maio não foi um acidente de percurso. Foi o plano. Exato. E essa história, como vimos, ainda não acabou. A burguesia deu seu golpe, mas o contragolpe já estava sendo preparado. Continue conosco na próxima análise para acompanhar o desfecho dessa fascinante e complexa disputa pelo poder na França.